Continuando a falar aqui das funções exponenciais, a gente vai querer falar da função exponencial que a gente chama de natural. Para falar dessa função, a gente precisa comentar sobre o número e. Esse número está ligado a diversas aplicações aí na matemática, mas o que a gente entende aí pelo início desse número, pela descoberta desse número, é que provavelmente ele veio de estudos relacionados a o que a gente chama hoje de matemática financeira, né? Na época aí alguns estudos sobre juros compostos. Então o que a gente tem é que alguém aí começou a perceber um certo comportamento da expressão 1 mais 1 sobre n elevado ao expoente n. Essa expressão ela tende a um determinado valor para quanto maior for aí o valor desse n. E é esse determinado valor que a gente está chamando aí de número e. Então, coloquei uma tabelinha aqui, olha, fazendo o cálculo dessa expressão para vários valores de n, para n aí cada vez maiores. Então, quando o valor de n é 1, o valor dessa expressão é 2. E aí, quando a gente vai aumentando o valor do n, olha, quando o n é 2, o valor da expressão é 2,25. Quando o n é 3, o valor dessa expressão é 2,37037. Quando o n é 4, o valor dessa expressão é 2,44141. Quando o n é 5, o valor dessa expressão é 2,48832. Aí eu comecei a aumentar um pouco mais o n, tá? Pra gente ver. Quando n igual a 10, o valor dessa expressão é 2,59374. Tá vendo que a gente não sai da casa dos 2, né? Aí, o último valor que eu fiz é quando n vale 10 mil. O valor dessa expressão, 10 milhões, na verdade, né? O valor dessa expressão deu 2,71826. Esse valor aí é um valor aproximado para o número que a gente vai chamar de e, ok? Então, o que é a nossa função exponencial natural? É uma função aí dos números reais e ela é dada pela expressão f de x igual a e elevado a x. Então, a base da nossa função exponencial é o número e. Essa função ela tem como o seguinte gráfico, né? Está apresentado aqui. Quando o valor de x é igual a 1, a gente tem o correspondente e, né, no eixo y. E quando o valor de x é igual a 0, a gente tem aí que essa função cruza o eixo y no ponto ali, olha, 1. Okay? Por que isso? Quando o x é igual a 0, a nossa expressão fica e elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Agora a gente vai falar da função logarítmica. Também vai ter a ver aí com esse número e. Então, para definirmos a função logaritmo, precisamos primeiramente estudar com atenção a função y igual a 1 sobre x, que é uma hipérbole cujos ramos são simétricos em relação à origem. O nosso objetivo é calcular a área de uma faixa de hipérbole, que é a área da região abaixo do ramo positivo de uma hipérbole, limitada inferiormente pelo eixo x e lateralmente por duas retas verticais, x igual a e x igual a b, onde o b é um número maior do que a. Então, antes de falar da função logarítmica, a gente vai falar dessa expressão, que é aí 1 sobre x. Por quê? A nossa função logarítmica ela vai vir através do cálculo da área abaixo desse gráfico. Então, eu desenhei o gráfico aqui, olha, uma parte do gráfico, né? Da função 1 sobre x e destaquei um pedaço dele, olha, começando em 1, tá? Indo até um valor qualquer aqui, x. E destaquei a área abaixo do gráfico entre esse intervalo. Esta área vai dar para a gente o valor do que a gente chama de ln de x, que é o logaritmo aí na base e.
Então, a definição da nossa função logarítmica. A função logarítmica que a gente está falando é a função ln, que é o logaritmo aí na base e, que é esse número que a gente acabou de ver, né? E a gente vai representar ela também como ln de x. Então, a função logarítmica na base e é a função ln de x, que aí tem o gráfico dela desenhado aqui também, olha. Também uma curva aí. Essa curva do logaritmo e da exponencial, elas são muito semelhantes. Eu desenhei as duas no mesmo plano cartesiano para a gente fazer essa comparação. A função exponencial e a função logarítmica, elas são funções inversas uma da outra. Então, a função exponencial, é assim azul mais escuro, e a função logarítmica, aqui a função ln, em verde. Reparem que a gente tem um eixo de simetria. Esse eixo de simetria é dado pela função identidade, né, y igual a x. Esse eixo reflete as duas funções. Então, as duas funções, elas são reflexo uma da outra, né? Isso que a gente entende como função inversa. E aí, reparem, então, que se a gente tem o ponto na função exponencial 0 e 1, na função ln de x, a gente tem o ponto 1 e 0, que é inverso. Se a gente tem o ponto aqui, olha, 1 e e na função ln, e 1. E assim, para todos os pontos aí dessas duas funções. A gente sempre vai ter o reflexo um do outro, porque a função exponencial, ela é a função inversa da função logarítmica. Aí aqui eu vou deixar 2 exercícios para vocês pensarem. O primeiro exercício é o seguinte. No Parque Sol e Neve, um trenó percorre o trajeto de uma pista até cair numa piscina, conforme o gráfico abaixo. Aí a gente tem um gráfico, né, desse trenó aí, e a gente tem 4 trechos. Tá vendo que eu anotei aqui do lado? O primeiro trecho, o domínio entre 0 e 2, tá? Tá aqui embaixo, olha. O segundo trecho, de 2 até 5. Terceiro trecho, de 5 até 8. E o último trecho, o trecho 4, de 8 a 10. São 4 trechos distintos. Ao que pede? Sabendo que o trecho 1 é modelado por uma função quadrática, o trecho 2 por uma função linear, né? Então, uma função afim, o trecho 3 por uma função exponencial e o trecho 4 por uma função constante. Pede-se: qual é a função que descreve a trajetória no trecho 1? Qual a função da trajetória no trecho 2? E no trecho 3? E no trecho 4? Então, vocês vão escrever representações algébricas para cada uma dessas funções, levando em consideração aqui, olha, que o primeiro trecho é uma função quadrática, uma função linear, uma exponencial e uma função constante, tá? E o outro exercício fala o seguinte: o número de bactérias de uma determinada cultura, T horas após o início de um experimento, é relacionado pela expressão. Então, o número de bactérias, né, que eu estou chamando de N, NT é igual a 1.200 vezes 2 elevado a 0,4T. Nessas condições, determine: quanto tempo após o início do experimento a cultura terá 38.400 bactérias? Qual a quantidade de bactérias após 11 horas de experimento? Qual a taxa percentual de crescimento do número de bactérias? Então, vocês vão pensar aí sobre esses exercícios